Artigo 12. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. A conservação, dos autos do processo, ela pode ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Os autos do processo eletrônico deverão ser protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos dados, sendo dispensada a formação de autos suplementares. Então, os autos de processo eletrônico, eles obrigatoriamente têm que ser protegidos por sistema de segurança, garantir a segurança das informações e tem que preservar, a integridade dos dados, e não é necessário formar autos suplementares. Apenas aqueles autos eletrônicos eles são exigidos. Não precisa fazer outros autos como medida de segurança, backup, não, nada disso. É dispensada a formação de autos suplementares. Parágrafo 2º diz que os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível devem ser impressos em papel e autuados na forma do Código de Processo Civil, ainda que de natureza criminal ou trabalhistas ou pertinentes a juizado especial. Então pode acontecer, no período de implantação do sistema do processo eletrônico, de que alguns juízos ou até mesmo instância superior ainda tenha instalado esse sistema eletrônico. Então o que acontece? Se precisar enviar os autos, eles deverão ser impressos em papel e enviados. E mesmo que sejam de natureza criminal ou trabalhista ou do juizado especial. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º, que acabamos de ver, que é imprimir em papel, o escrivão ou chefe de secretaria certificará os autores ou a origem dos documentos produzidos nos autos, acrescentando, ressalvada a hipótese de existir segredo de justiça, olha aí novamente segredo de justiça, acrescentando a forma pela qual o banco de dados poderá ser acessado para aferir a autenticidade das peças e das respectivas assinaturas digitais. A autenticidade é uma preocupação muito grande no processo eletrônico. Por isso que esses documentos que foram produzidos, quando eles são impressos, os originais eles são guardados para aferir, justamente para aferir essa autenticidade, tanto das peças quanto das assinaturas digitais que neles existem. Parágrafo 4º. Feita a autuação na forma estabelecida no parágrafo 2º desse artigo, o processo seguirá a tramitação legalmente estabelecida para os processos físicos. Então, o processo era eletrônico. Precisou enviar ele para um outro juízo que não tem o processo eletrônico instalado, então vai correr como se fosse processo físico. É isso que diz o parágrafo 4º. O parágrafo 5º nos fala da digitalização de processos que estão em mídias não digitais, processos físicos que vão passar para ser eletrônicos, serão digitalizados. Então, essa digitalização ela pode ser feita tanto em processos que já estão tramitando ou até mesmo aqueles que já estão arquivados. Mas essa digitalização de autos ela tem que ser precedida de publicação de edital de intimação ou mesmo da intimação pessoal das partes. E eles vão se manifestar no prazo preclusivo de 30 dias, ou seja, acabou esses 30 dias, não tem mais o direito, para se manifestar sobre o desejo de manterem pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais. Então aqui é o procedimento inverso. Se antes nós tínhamos um processo eletrônico e ele foi impresso em papel, aqui é o contrário. Nós temos um processo físico e ele vai ser digitalizado. Então, se isso acontecer no processo, as partes têm que saber que esse processo passa a ser eletrônico. E ele tem aí o prazo de 30 dias para manifestar o desejo de guardar algum documento original. Então, vamos lá no flashcard para ver como que pode ser cobrado isso.
Olha só. A conservação dos autos do processo poderá ser feita total ou parcialmente por meio eletrônico. Essa aqui está correta, né? Vimos que não é apenas totalmente. Pode ser total, mas pode ser também parcial. Olha isso. Os autos dos processos eletrônicos poderão ser protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos dados, sendo obrigatória a formação de autos suplementares. Bom, nós vemos aí dois erros gritantes, né? O primeiro, que eles deverão ser protegidos por meio de sistema de segurança. A questão falou de que eles poderão ser protegidos, não, é obrigatório. E o outro erro é que a formação de autos suplementares ela é dispensada. A afirmativa ela fala que é obrigatória a formação de autos suplementares, mas não, ela é dispensada. Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel, autuados na forma dos artigos 166 a 168 do Código de Processo Civil, ainda que de natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado especial. Nós vimos que essa está correta, está certinha, né? Ainda que seja de natureza criminal ou trabalhista, ou de juizado especial, se tiver que ser remetido a outro juízo que não dispõe de sistema compatível, ele deve ser impresso em papel e autuado, certinha, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 12. Vamos ver o próximo. No caso de envio de autos eletrônicos impressos para juízo que não tenha sistema compatível, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará os autores ou a origem dos documentos produzidos nos autos, acrescentando, ressalvada a hipótese de existir segredo de justiça, a forma pela qual o banco de dados poderá ser acessado para aferir a autenticidade das peças e das respectivas assinaturas digitais. Novamente, né, cópia aí integral do parágrafo 3º do artigo 12. Né, nesse caso de envio de processo físico, o escrivão ou chefe de secretaria ele mantém, né, os documentos para se aferir a integridade das peças e das assinaturas digitais, certinho. A próxima. Feita a autuação de autos eletrônicos que houverem sido impressos, o processo seguirá a tramitação legalmente estabelecida para os processos físicos. Correta também, né? Uma vez que o processo teve que ser impresso em papel, então ele vai seguir a tramitação dos processos físicos e não mais do eletrônico. E a última aí do artigo 12. A digitalização de autos em mídia não digital, em tramitação ou já arquivados, será precedida de publicação de editais de intimações ou da intimação pessoal das partes e de seus procuradores, para que no prazo preclusivo de 10 dias se manifestem sobre o desejo de manterem pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais. Essa aí, né, um erro gritante, ela está incorreta. O prazo ele é preclusivo, mas ele não é de 10 dias, mas sim de 30 dias. Ok? Então vamos avançar. O artigo 13. O magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio eletrônico a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à instrução do processo. O magistrado, quando precisar de algum documento, de algum dado, ele vai exigir que a parte faça isso de modo eletrônico, né? Processo eletrônico, então a parte tem que fazer isso de modo eletrônico. A não ser que vimos anteriormente que por inviabilidade técnica isso não seja possível. Então ele vai apresentar de modo físico. Mas em regra geral também será esses atos processuais eles serão praticados de forma eletrônica. O parágrafo 1º vem trazendo o conceito de cadastros públicos. Veja bem, consideram-se cadastros públicos, para os efeitos desse artigo,
dentre outros existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por concessionárias de serviço público ou empresas privadas, os que contêm informações indispensáveis ao exercício da função judicante. Então, se a empresa ela tem informações que sejam indispensáveis ao exercício da função judicante, ainda que ela seja privada, ela vai ser considerada cadastro público. Então, veja bem, consideram-se cadastros públicos, para os efeitos desse artigo, os que venham a ser criados ou ainda que mantidos por concessionárias de serviço público ou empresas privadas, né, que contêm informações indispensáveis ao exercício da função judicante. Parágrafo 2º. O acesso de que trata esse artigo dá-se-á por qualquer meio tecnológico disponível, preferentemente o de menor custo, considerada sua eficiência. Então, preferentemente e não obrigatoriamente. Vamos praticar? O magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio eletrônico a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à instrução do processo. Essa afirmação está correta, né? A regra geral é que seja feito por meio eletrônico mesmo. Agora, olha só, consideram-se, para os efeitos desse artigo, dentre outros existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por concessionárias de serviço público ou empresas privadas, os que contêm informações indispensáveis ao exercício da função judicante. Então, consideram-se cadastros públicos, para os efeitos desse artigo, os que existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por concessionárias de serviço público ou empresas privadas, os que contenham informações indispensáveis ao exercício da função judicante. Consideram-se cadastros públicos. O próximo. O acesso aos cadastros públicos dá-se-á por qualquer meio tecnológico disponível, preferentemente de menor custo, considerado sua eficiência. Também correto, né? Preferentemente. O artigo, agora nós vamos entrar no capítulo 4, que são as disposições gerais e finais dessa lei. O artigo 14. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, preferencialmente, programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando-se a sua padronização. Então, preferencialmente, serão usados programas com código aberto. Parágrafo único. Os sistemas devem buscar identificar os casos de ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada. O que quer dizer? Toda vez que for distribuída uma ação, o próprio sistema já vai identificar essa ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada. O material que eu deixei disponível, ele vem trazendo aqui os conceitos de litispendência, coisa julgada, prevenção, né? Não vamos falar dela aqui, porque não é a intenção é a Lei 11.419, mas o material é disponível para download, vocês podem ler depois, porque isso aqui é para vocês entenderem o que significa isso. Mas para fins de cobrança em prova da Lei 11.419, ela não é cobrado como Lei 11.419. Você tem que saber que o sistema tem que identificar. Agora, é bom você ler o material, porque a questão ela pode, de repente, trazer uma situação falando que é prevenção, que é litispendência, coisa julgada. E aí você tem que saber que o sistema PJE identifica essa ocorrência automaticamente. Então, depois você pode ver aqui qual que é o significado, quais são os conceitos de prevenção, litispendência e coisa julgada. Praticando. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, obrigatoriamente, programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando-se a sua padronização. Vimos aqui que está errado, né? É preferencialmente programas com código aberto. Nada impede de usar programas com código
fechado. Próximo. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário devem buscar identificar os casos de ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada. Nós vimos que é verdade, né? O sistema ele vai automaticamente identificar a ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada. O artigo 15 nos diz, olha, salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, CPF ou CNPJ, conforme o caso, né, perante a Secretaria da Receita Federal. Mas, claro, ele já começa com exceção, salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça. Então, a pessoa quer processar o seu vizinho, por exemplo, né, por algum motivo, e ele não tem o CPF da pessoa, mas ele sabe o nome da pessoa, tem o endereço. Então, se ele não fornecer o CPF, se ele ficar impedido por causa disso, é uma impossibilidade que compromete o acesso à justiça. Então, ele vai poder distribuir essa ação sem o número do CPF, mas, via de regra, deve ser informado na petição inicial o número do CPF ou do CNPJ perante a Secretaria da Receita Federal, né? A não ser que o não fornecimento desse número de cadastro comprometa o acesso à justiça. Aí ele não vai ser exigido. Mas, via de regra, ele deve ser informado. Parágrafo único, olha. Da mesma forma, as peças de acusação criminais deverão ser instruídas pelos membros do Ministério Público ou pelas autoridades policiais com os números de registro dos acusados no Instituto Nacional de Identificação do Ministério da Justiça, se houver. Então, é como se fosse o CPF ou CNPJ de uma pessoa que já foi acusada criminalmente, né? Então, no caso de acusação criminal, ainda tem que ter mais esse dado aí, o número de registro do acusado. Praticando. A parte sempre deverá informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a Secretaria da Receita Federal. A parte sempre deverá informar, falso, né? Porque tem uma exceção, ó, salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça. As peças de acusação criminais deverão ser instruídas pelos membros do Ministério Público ou pelas autoridades policiais com os números de registro dos acusados no Instituto Nacional de Identificação do Ministério da Justiça, se houver. Aí sim, né, correto o parágrafo único do artigo 15. O artigo 16, tranquilo, dos livros cartorários e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados e armazenados em meio totalmente eletrônico. Tranquilo? Olha só o flashcard. Os livros cartorários e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados e armazenados em meio totalmente eletrônico. Certinho? É o que acabamos de ver no artigo 16. O artigo 17 vetado. O artigo 18 diz que os órgãos do Poder Judiciário vão regulamentar essa lei 11.419, e tem a resolução CNJ, que também faz parte do concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e no que couber no âmbito de suas respectivas competências. Então, os órgãos do Poder Judiciário vão regulamentar essa lei, vão especificar mais essa lei. O artigo 19 diz que ficam convalidados ou confirmados, né, os atos processuais praticados por meio eletrônico até a data de publicação dessa lei, desde que tenha atingido a sua finalidade e não tenha havido prejuízo para as partes. Então, se algum ato processual foi praticado de forma eletrônica antes dessa lei, esses atos estão convalidados, estão confirmados. A própria lei já confirmou a validade desses atos, desde que tenham atingido a finalidade e não tenha havido prejuízos para as partes. O artigo 20 ele traz aí uma série de alterações no Código de Processo Civil, mas no concurso essas alterações não são cobradas
em termos de Lei 11.419, Lei do Processo Eletrônico. Elas já são cobradas diretamente pelo Código de Processo Civil. Então, nós temos o último flashcard para fazer, para encerrar o estudo dessa lei. Então, olha, ficam convalidados os atos processuais praticados por meio eletrônico até a data de publicação dessa lei, desde que tenha atingido sua finalidade, ainda que tenha havido prejuízo para as partes. Vimos que está errado, né? Que não pode ter havido prejuízo para as partes. Então, tem que ter atingido a finalidade e não ter havido prejuízo para as partes. Bem, então encerramos o estudo da Lei 11.419 de 2006, que trata do processo judicial eletrônico. E para você que ficou até o final, eu estou disponibilizando esses flashcards para você revisar quando você quiser, sem ter que assistir o vídeo todo de novo. Você vai poder aí, ó, olhar flashcard um por um, né, como forma de revisão. Está disponibilizando, vou deixar o link para você ir disponível e você acessa lá o site e você vai poder estudar pelos flashcards essa lei inteira, né, a Lei 11.419. Aproveite bem os estudos, deixe o seu like e compartilhe aí com os amigos e vamos juntos trilhar o caminho aí para aprovação entre os primeiros colocados no concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no caso aqui, primeira instância.